Graça e paz, crianças! Como vocês estão em casa? Graça e paz? Graça e paz, Quem Ana. é você? Eu sou seu xará. Sério, é a Ana? Ah! Então hoje nós teremos a história de Ana. Mulher perseverante, Ana, né? Guerreira ela. Então nós vamos orar para ouvir a brilhante, maravilhosa história de Ana. Para vocês que estão em casa e amam a história da Bíblia, fica ligado, tá? Já compartilha, já curte, já se inscreve no canal, certo? Não deixa nenhum amigo sem saber a história de Ana. Vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigada pela minha vida, pela vida da Sofia, que vai contar a história da Ana hoje. Obrigada pela vida do Samuel, que está ali gravando, Senhor. Obrigada pela vida do apóstolo Januário, da apóstola Luísa. Que o Senhor possa dar muitos anos de vida, muita saúde, Pai querido, para o nosso apóstolo, Papai Celestial. Que o Senhor possa dar muita saúde, muitos anos de vida para a nossa apóstola também. Muito obrigada pela vida de todos os líderes, papai querido, que fazem parte da família Bicol, todos os discípulos, todas as crianças, adolescentes e jovens. Ser conosco, nos abençoe. Amém. Amém. Então, vamos lá. Sim, vamos contar a história de Ana. De Ana. A história de Ana é muito linda, né? Sim. Nossa, eu acho muito linda mesmo. A história Passou de por Ana. muita coisa. Muita, né? Uma. E perseverou, né? Sim, Até o fim. graças a Deus. Que bom que ela se rendeu aos pés de Deus antes de verdade. pensar em outras coisas. É verdade, né? Antes de desistir, né? Sim. Então pode começar assim, a história de Ana pra nós. Bom, vamos começar pela história do meu marido, que seria Eucana. Ele tinha suas mulheres, e dentre elas tinha, né, eu e Penina. Penina tinha seus filhos e eu não, porque eu era estéril. E ela debochava de mim por mais que eu seja a mulher amada, ela tinha os filhos dela. Ela iria dar os herdeiros para Eucana. E com isso eu ficava muito angustiada. Eu não queria comer, não queria beber, e Eucana dividia os alimentos tanto para Penina e seus filhos, mas ele me dava uma parte excelente, porque eu era a esposa amada. E com isso, do mesmo jeito, Ana debochava, brincava com a minha cara e Ana eu... não, né? Oh, Penina, né? Penina. Isso, Falei errado. Penina. Ela brincava e debochava da minha cara e eu sentia angústia e não queria comer nem me alimentar. Não queria comer, não queria me alimentar, não queria beber, não queria fazer nada. Por tristeza e porque eu queria ter os filhos. E daí, com isso, Eucana chegava e me perguntava: eu não sou o suficiente do que 10 filhos? Eu não sou o que você quer? Ou você prefere os 10 filhos do que eu? E com isso, depois eu acabava comendo, bebendo, mas do mesmo jeito a angústia permanecia. Lembrando que não é que Ana não amava Eucana como Eucana amava a Ana. A questão é que, né, na sua época, né, o importante era o quê? Era ter filhos, né? Sim. Uma mulher casava para ter filhos, porque ela era criada justamente para isso, né? Para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, né? Para desde cedo pra já dar um aprendia. herdeiro, né, pro seu Sim. marido. Então era muito frustrante para uma mulher, por mais amada que ela fosse, não dar filhos, né, não dar herdeiro pro seu marido. Por mais que ele tivesse outras mulheres, ela tinha que fazer o papel dela, que era dar um herdeiro para ele, né? Sim. Porque foi a vida inteira, né, ensinada como seria ser mãe. E com isso chega e não consegue cumprir a tarefa, né? E depois disso, eu me rendi aos pés do Senhor e fui orar a Ele. E nesse meio tempo, quando eu estava angustiada, chorando e pedindo a Ele um filho, Eli me encontrou lá orando e achou que eu estava embriagada. E eu simplesmente falei bem assim: não, eu não estou embriagada, eu estou orando angustiada. E ele falou que o meu pedido a Deus fosse atendido. Então, se passou um tempo, né? E eu consegui engravidar do profeta Samuel, que conhecemos muito hoje, que tem seus 2 livros da Bíblia e que foi um profeta muito conhecido. Sim. E lembrando que o quê? O porquê que o profeta Eli
achou que Ana estava embriagada, porque Ana, ela orava no coração, mas não saía a oração, só saía resmungado, né? Sim. Então, Sim. ele não entendia o que ela estava falando. Por isso que ele falou, está embriagada? Tipo assim, está embriagada a ponto de não conseguir nem falar? Né? Tá doida, não tá falando não nem tá falando, direito. Tá só aí resmungando. Seria tipo um desrespeito, né? Por estar Isso, falando templo, com né? Deus, né? Embriagada. Por isso que já tava querendo expulsar, né? Falar que não era o local. Exatamente. Mas lembrando que todo ano, né, Eucana subia ao templo para agradecer a Deus por tudo que tinha ganhado, tipo o rebanho tinha crescido, pela saúde dos filhos, pela saúde das esposas, pela saúde dele. Todo ano ele subia ao templo, né? E todo ano Ana ia junto com ele. Todo ano Ana ia ao templo orar, mas nunca Ana tinha se irado tanto, né? Sim, nunca tinha chegado a um ponto da angústia, né? angústia chegar a esse ponto, ela ter que não conseguir nem falar, só sair resmungos mesmo, né? Só resmungando ali, né, na hora da oração, mas no coração ela estava falando com Deus, né? Tanto que o nosso apóstolo sempre fala, né? Nós precisamos irar em algumas situações para nós conseguirmos, né, chegar à nossa bênção, porque muitas vezes a bênção está ali na porta, mas você só está olhando para ela, achando que tá orando, mas não tá orando, não pra se tomar uma irou pra conseguir, né? Não tomou atitude, não foi lá e tomou a bênção, porque muitas vezes o anjo tá com a bênção aqui, Satanás tá do lado do anjo, impedindo que o anjo, né? A gente nem, bênção, vamos dizer, nem tá tentando, a gente precisa se irar pra chegar assim, não, eu tenho que fazer isso e correr atrás da bênção. Falando assim, eu vou conseguir. E lembrando que em momento nenhum na Bíblia, antes dessa ira da Ana, tem falando que ela tinha oferecido a Deus o que ela ofereceu naquele dia, né? Sim. Porque naquele momento de angústia que ela estava falando com Deus, ela falou que se Deus desse para ela um filho, ela ia devolver ao templo, para servir a Deus no templo. Ela não ia criar ele e trazer para a igreja, não. E levar ao templo uma vez no ano, não. Quando o neném desmamasse, ela entregava no templo para o profeta Eli, né? Tanto que foi o que aconteceu, né? Sim. E muito pequenininho, né? E futuramente virou um profeta falando da palavra de Deus, né? Muito pequenininho. Foi muito usado. Samuel foi chamado por Deus, né? Sim. Porque quando Samuel fica ali no templo com Eli, o que acontece? Ele escuta, chamando ele durante a noite, Samuel, Samuel. Aí ele vai. E ele pergunta assim pra ele, né? Assim, você me chamou? E daí vai, e Deus vai falando com ele. E ele vai achando que é o profeta Eli, né? E daí, com isso, depois que ele entende que era Deus que estava falando com ele. Ele fala, né, pra ele. Na segunda vez que Samuel levanta e vai, ele fala, olha, é o Senhor que tá te chamando. Quando te chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. E foi o que aconteceu. Na terceira vez que ele ouviu chamando, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Fala que eu estou, né, te ouvindo. E foi onde Deus falou, profetizou na vida de Samuel, que ele seria um profeta, que ele ia ungir o primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel, ia ser juiz. Porque Samuel foi juiz de Israel até que chegou ao ponto do povo de Israel querer um rei, né? Eles não estavam mais felizes com Samuel na terra, sendo juiz, e Deus sendo rei lá no céu. Eles queriam um rei carnal ali, eles queriam ser representados por homem, não estavam mais felizes em ser representados por Deus falando com Samuel, né? Sim. Eles pediram, mas Samuel, mesmo depois, né, de ter ungido o primeiro rei, que foi Saul, e depois o segundo rei, que foi Davi, ele continuou, né, servindo ao templo do Senhor. Não se desviou. No Não momento, se continuou. Momento algum, né? Mesmo com as profecias que Deus tinha colocado na vida dele, foram se cumprindo e ele não, assim, agora que as profecias se cumpriram, agora eu vou para outro caminho. Não, ele continuou servindo a Deus no tempo. Exatamente, continuou servindo a Deus, tanto que Samuel morreu de velhice, né? Sim. Então ele viveu muitos anos, agora eu não lembro quanto tempo, mas ele morreu de velhice. E lembrando também que Ana e o esposo tiveram outros filhos, né? Eucana, né? Foram mais 5 filhos, né? Se eu não me engano, foram 4 filhos e uma filha. Eu não estou conseguindo lembrar agora quantas filhas, mas eles tiveram mais 5 além de Samuel. Então, Ana, ela foi muitíssimo abençoada por ter cumprido a palavra dela, né? Porque muitas vezes nós vemos o quê? Nós prometemos uma coisa para Deus hoje, mas se passar um ano,
chegar na hora, a gente recebe a bênção e não lembra mais o que prometeu para Deus. Como Ana, assim, ela pediu um filho a Deus. E depois que ela prometeu que ele iria continuar no caminho, que ia colocar ele no templo. Com a obediência dela, de colocando Samuel no templo, Deus abençoou ela ainda mais com os filhos que ela tanto pedia. Exatamente, Deus abençoou ela com mais 5 filhos, né? Porque nós sabemos que Deus não ia, né, deixar que Ana devolvesse Samuel ao templo e ficasse ainda sem filho, né? Sim. Porque se Deus permitisse Ana ter só Samuel, Penina ia continuar atormentando a vida dela. Bem assim, eu tenho 10 filhos e você só tem um. Exatamente, você não tem nenhum, porque você deu para Deus, ele tá lá no templo, não vai ser herdeiro da mesma forma, porque Samuel, por mais que foi o primeiro filho de Ana, ele não se tornou herdeiro de Eucana, mas ele nem foi um dos herdeiros. Por quê? Porque ele herdou o trono de Deus, a promessa de Deus na vida dele, né? E não a promessa terrena. Sim. Então ele foi pro templo, né? Que foi melhor, né? Com assim, certeza. Bem melhor. Se Ana não cumpre a palavra dela, com certeza a gente nem saberia a história de Samuel. Nem conheceríamos nem ele. conheceria a história dela. Porque tem muitas pessoas que foram citadas na Bíblia uma vez e nada mais. Por quê? Depois nunca mais apareceu. Porque nunca mais teve uma história ali, né? Não teve uma história, uma herança, não teve nada disso. Então foi só uma passagem que teve por ali e pronto. Mas nós vemos que Ana não, ela perseverou até o fim. E nós vemos assim, se a gente for buscar história de perseverança, tem muitos na Bíblia, né? Sim, muitas mulheres, homens que perseveraram, obedeceram a Deus e com isso receberam grandes bênçãos. É verdade. Receberam bênçãos maravilhosas, né? Que Deus não promete o que ele não vai cumprir. Porque quando Deus promete, já está tudo pronto, né? Só nós o que? Acessarmos a bênção que já está pronta ali para nós. Tudo vai agir como o plano dele. Exatamente. E nós temos que lembrar o quê? Que é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Porque se nós for puxar um pouquinho a história e ver a história de José, os sonhos de José foram cumpridos, mas no tempo de Deus. Porque se Deus cumprisse o sonho de José na meninice de José, José não teria maturidade para sustentar aquele sonho. Sim. José não tinha condições nenhuma de ser governador do Egito com 17 anos. Exatamente. Tinha. Deus tinha passado para ele o sonho, a profecia que aconteceria na vida dele, mas ainda assim esperou, ele amadureceu, passou por muitas coisas para depois, quando ele tivesse maturidade suficiente, passar pelo que Deus tinha prometido. Exatamente, tem todo um processo, né? A mesma coisa a história de Ana. A primeira vez que Ana pediu, com certeza ela pediu com raiva de Penina. Sim. A segunda vez pediu porque ela queria um filho, pronto e acabou. E assim foi. No momento que ela pediu, porque ela tinha o desejo de ser mãe, queria cumprir aquele papel de mulher, né? Queria devolver o filho para Deus. Naquele momento, Deus viu que Ana queria o filho não para se vingar de Penina, não para passar na cara de Penina, não só para dizer que ela tinha um filho, né? Que realmente era o desejo do coração de Ana ser mãe. Não era por causa de ninguém, era por ela, né? Sim, e Deus viu que era o momento certo. Exato. Ela já tinha maturidade naquele momento, sim, né? Porque ela passou por todo um processo doloroso de Penina ficar ali atormentando a vida dela, né? Pra ela, conseguiu aguentar tudo isso, exatamente, continuar servindo a Deus com a vida dela, continuando, aguentando Penina do mesmo jeito. E quando Deus realmente viu que não era por qualquer coisa, por qualquer motivo, e sim porque ela desejava mesmo, abençoou ela. Abençoou. Quando ela teve a maturidade realmente para ser mãe, Deus falou, não, agora é sua hora, agora eu vou te dar o filho que você tanto deseja. Por isso que muitas vezes a bênção não chega em nossas vidas. Porque muitas vezes você fala assim, eu quero, Deus, um carro. O adulto, no caso, né? Aí, em momento nenhum, você fala assim, eu quero um carro, Deus. Pra mim ir pra sua casa. Não, eu quero um carro pra me viajar. Aí Deus pensa assim, quer um carro pra viajar, né? Pra ir pra igreja mais rápido, não, é? Peraí, você ainda não tá maduro pra isso. Por isso que muitas vezes nós não recebemos a bênção. Criança, eu quero uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Só pra me falar pro meu amigo que eu tenho uma bicicleta nova, ele não tem. Vai ganhar a bicicleta? É pra receber uma bicicleta mais bonita do que a dele. Exatamente. Vai ganhar a bicicleta? Não vai. Eu quero um patins. Só pra me falar pro meu amigo que meu patins é novo, dele já é velho, que ele tem bastante tempo que ele já tem. Vai ganhar o patins? Não vai.
Por quê? Você vai ganhar quando você tiver maturidade. E se você ganhar e ficar esfregando, ainda vai dar alguma coisinha que não vai dar bom, né? Vai dar alguma coisa de errado para você poder aprender. Exatamente, para você ter maturidade para usufruir aquilo que Deus te deu. Então, desde criança nós temos que aprender. No momento que tivermos maturidade para receber aquilo que queremos, que temos desejo no nosso coração, quando for realmente porque queremos e não para fazer uma inveja no amigo, não para fazer uma inveja no irmão, vamos receber. Quando for para isso, você pode até receber na força do seu braço, mas algo não vai dar muito bom, né? Porque Sim. Deus vai te mostrar que não é para isso que foi te dado. Não foi para isso que você ganhou uma bicicleta, um patins, um skate, seja lá o que for. Até mesmo um tênis novo, porque tem muita gente que ganha um tênis novo. Aí fica, né? Ai, meus amigos só tem tênis velho, tem tênis novo. O objetivo É o tênis esse. da moda, assim. Eu tenho tênis, todo mundo quer que eu quer ter, né? Então, não é o objetivo. Nós temos que aprender a ter maturidade e humildade também, né? Porque Sim. muitas vezes nós não temos um mínimo de humildade, né? Porque às vezes vem o amigo vendo um negócio novo lá que você ganhou, em vez de você ficar quietinho, você fica passando na cara dele. Você viu? Ah, quentão, você não pode ter, né? Pois é. Quentão, ó. Ganhei da minha mãe e você não ganhou. Isso não é a atitude que nós devemos ter, né? Nós precisamos ter maturidade, humildade, coração puro, espírito manso, que assim nós vamos alcançar o quê? A misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Sim. Assim como o Ana alcançou. Certo, crianças? Nós vamos ficar por aqui agora, nós vamos orar para dar tchau para vocês. De novo eu vou falar, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilha, gente. Por favor, Para vocês seus estão amigos compartilhando. também, para seus amigos também saberem a história de Ana e de todas as histórias que são contadas aqui no canal. Verdade. Por favor, né? Agora nós vamos orar. Você vai orar para nós, tá? Tá bom. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia. Abençoe, Senhor, Ana Paula, que veio aqui gravar esse programa, o Samuel, que está cuidando de toda a gravação. Abençoe, Senhor, essas crianças que estão assistindo e que elas compartilhem com os amigos para eles saberem cada vez mais da Bíblia. Abençoe cada criança e que tenham um dia maravilhoso.